Olá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre clustering. O que significa isso? A gente já falou nos dois últimos vídeos que as nossas unidades funcionais, a nossa ALU, a nossa FPU, essas unidades, elas gastam múltiplos ciclos, nosso pipeline vai gastar múltiplos ciclos, e de alguma forma a gente precisa de toda uma rede de bypass para transferir dados de uma unidade, da saída de uma unidade funcional para o início da próxima, para o início de uma outra unidade funcional. E ao fazer isso, a gente vai ter a rede de bypass ocupando um bom espaço, um bom grupo de recursos do nosso processador. Além do fato da gente transferir dados muitas das vezes necessariamente. Cada unidade funcional recebe um ou dois parâmetros. Então, se eu tiver 4 unidades funcionais, eu sei que eu estou jogando 4 valores para lá e ela no máximo vai usar 2 e muitas das vezes ela pega mais algum do banco de registradores. Então, nesse caso aí, a gente também tem um certo desperdício de recurso. Tá? Então, vamos falar um pouquinho o que está motivando a gente aqui. As arquiteturas evoluíram e aumentaram a complexidade, certo? Nós estamos colocando mais unidades funcionais e essas mais unidades funcionais a gente vai ter que dar um jeito de fornecer dados para elas. A gente tem questões como potência, temperatura, interligação, vão restringir o crescimento do processador. Não vou conseguir mais ligar todos com todos, a saída de todos com todos. E se eu deixar múltiplos ciclos esperando, talvez não valha a pena ter essa nova unidade funcional. Então, o que acontece? Uma forma que a gente usa para minimizar esse problema é particionar hardware, replicar os arrays da cache, a gente já viu no design de cache lá no capítulo 2, né? E dividir o banco de registradores, issue key e o rede de bypass. Quer dizer, eu vou trabalhar com uma outra questão aqui, que é dividir as unidades que eu tenho aqui para poder fazer as operações de forma mais sistemática. Tá? Bom, o que nós temos então? Pensando no Bypass Network, quer dizer, a rede de bypass, a gente pode virar e falar que eu vou escolher algumas unidades funcionais que vão receber dados de outras unidades funcionais. E uma característica, a forma mais radical de fazer isso é só pegar para cada unidade funcional, ela só recebe dado dela mesma, né? Então, assim, eu só vou fornecer dado de uma unidade funcional para ela mesma, para uma instrução que vem atrás dela mesma. Se tiver em outra unidade funcional, a gente não vai fazer. Esse é o caso mais radical, tá? Mas ele vai fazer isso e a gente consegue, inclusive, reduzir aquele estágio de bypass do pipeline, uma vez que eu não tenho mais essa necessidade. Lembra aquele estágio de bypass no pipeline? Porque eu tinha muito fio vindo de muito lugar, indo para muito lugar, eu acabei criando um estágio novo, agora eu posso remover esse estágio. E pronto, certo? O que acontece? Vamos ver como é que fica esse diagrama. A gente já tinha visto na aula passada, nós temos aqui os registradores de pipeline. E o que acontece agora é que a gente pode virar e falar, ó, eu só faço isso, mas esse cara pode entrar aqui como uma das alternativas para outra. Mas se a F1 quiser usar esse resultado, ela não pode. Uma característica importante aqui é que a gente pode tentar melhorar esse cenário quando eu tenho unidades equivalentes, unidades, por exemplo, 2 LUs, 4 LUs, eu vou escalonar a instrução que dependa da outra, uma atrás da outra na mesma unidade funcional. Então, assim, o estágio de issue consegue nos ajudar nesse cenário também. Tá? Então, esse é uma das formas que a gente pode fazer e que vai nos ajudar um pouquinho mais. Tá? A gente pode pensar em levar isso um pouco mais adiante, replicando o banco de registradores. Quer dizer, ao invés de pegar aqui, eu posso pensar que eu vou crescer esse cara, colocar mais unidades funcionais. E para colocar mais unidades funcionais, a gente pode pensar em replicar o banco de registradores. Esses dois bancos de registradores aqui, eles precisam ser idênticos, então eles são idênticos. Observa que todos eles têm 4 portas de escrita, quer dizer, eu tenho 4 unidades funcionais, potencialmente 4 portas de escrita, tá vendo? E o que acontece é que dentro deste cluster aqui eu tenho bypass, dentro desse cluster 0 eu tenho bypass, mas eu não tenho bypass do cluster 0 para o cluster 1. Além disso, é provável que esse cara aqui, para fazer a escrita aqui, gaste um ciclo a mais, porque eu tenho um registradorzinho aqui no meio, enquanto do outro lado eu não tenho registrador. Então, assim, eu posso fazer esse clustering, eu posso replicar o banco de registradores, e agora eu tenho 2 lotes de unidades funcionais, F0 e F1, dentro do cluster 0 e dentro do cluster 1 para a gente. Tá? Esse é um cenário bem interessante para a gente trabalhar. E aí o que acontece? Se a gente faz esse clustering, será que eu posso avançar um pouco mais nesse modelo e tentar pegar alguma coisa um pouco mais elaborada, certo? E a resposta é que sim, a gente pode tentar elaborar um pouquinho mais
dado aqui para a gente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que é a gente pegar e olhar para um pipeline com esse cenário aqui de clustering de banco de registradores. Só que assim, o que a gente está fazendo agora? Algumas arquiteturas são um pouco mais radicais nesse cenário. Vocês vão ver que a gente diminuiu o número de portas aqui. Tá? Então, no fundo, esse banco de registrador agora não é igual mais, eles são diferentes. Tá? E eu tenho metade dos registradores aqui e a outra metade dos registradores ali. A gente continua fazendo fetch, decode, rename nosso ali, só que agora eu mando para uma fila, uma issue queue para cada lado, eu tenho duas filas aqui. E essas filas estão indo uma para cada lado e eu tenho um pedaço do banco de registradores de cada lado, quer dizer, um pedaço daquele banco de registradores unificado em cada lado, certo? E toda vez que a gente precisar fazer uma operação que usa dados de um registrador ou do outro, a gente vai ter que disparar uma operação de transferência de valor. Então eu vou fazer uma leitura nesse banco e vou fazer uma escrita nesse daqui. Então vai ser um processo meio que de cópia de um banco para o outro, o que aumenta bastante a complexidade. Praticamente está mantendo aí dois processadores separados, dois lotes de unidades funcionais separadas aqui. Tá? Essa que é a visão que a gente poderia fazer. Lembrando que a gente já colocou aqui embaixo Memory Disambiguation e Caches, né? Então a gente já tem esses caras aqui. Obviamente a cache tem que fazer a volta dela, né? Então a cache vai fazer a volta dela fazendo a escrita no banco de registradores quando necessário, tá bom? Então nesse caso aqui, o que a gente fez, o que a gente tentou ganhar aqui? A gente está ganhando porque eu estou colocando o banco de registradores separados. Tem uma característica muito importante que o número de portas de escrita no banco de registradores faz aumentar muito a complexidade deles. Tá? Então, um processador ele é complexo, cada vez ele vai aumentando a complexidade quadraticamente com o número de portas de escrita, certo? E ele aumenta a complexidade com o número de portas de leitura também, mas aí é um log, certo? É um log 2, a complexidade aumentando de acordo com o número de portas de escrita, de leitura, desculpa. Então é quadrático com porta de escrita e log 2 com porta de leitura. O que significa isso? A gente não quer ter muitas portas. Se a gente pegasse esses caras aqui, desculpa, se a gente pegasse essas unidades funcionais e essas daqui, o que ia acontecer se eu colocasse tudo junto? Eu precisaria de mais portas. Eu tenho 4 de leitura de cada lado, eu tenho 5 de leitura de cada lado, eu precisaria de 8 de leituras no total, tá? E eu tenho 3 de escrita, eu precisaria de 4 de escritas. Então a gente está reduzindo o número de portas, mas está criando uma certa complexidade, que é esse meio aqui nosso, que não existia de outro caso. Quanto a esse meio, a gente pode pensar numa arquitetura que faz uma instrução explícita para isso, ou uma arquitetura que torna isso implícito. Na hora que a gente vai detectar as instruções, a gente pega um dado e transfere ele para lá sobre algum tipo de demanda. Tá bom? Ok, pessoal? Então, assim, a gente pegou nesse capítulo, a gente viu as unidades funcionais, começou a crescer a complexidade ao colocar o bypass, e agora está reduzindo a complexidade fazendo clustering, cortando um pouco do bypass que nós temos. Falou, pessoal? É isso que a gente tem para falar sobre o capítulo de execução. Falou? Até mais, então.